Olá, nós estamos numa série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. E hoje, já chegando ao final da oração, nós vamos falar sobre livra-nos do mal. O que Jesus estava dizendo quando ensinou seus discípulos a orar dessa maneira? Livra-nos do mal. Para entender isso, nós precisamos voltar para a identidade dupla de Deus que Jesus dá nessa oração. Primeiro, Pai, quando Jesus diz Pai Nosso que estás nos céus. Segundo, Rei, quando Jesus diz venha o teu reino. Primeiramente, falando de Pai, a paternidade espiritual, ela tem 3 pilares que eu coloco na sigla DPP. A paternidade, ela tem a função de direção, provisão e proteção. E para falar do tema de hoje, vamos falar especificamente da proteção do Pai. O Pai, ele tem a atribuição de proteger os seus filhos, de guardar os seus filhos, de guardar a sua casa, de guardar os seus. E Deus não é diferente. Deus, ele nos protege, ele nos guarda. Ele nos esconde debaixo das suas poderosas asas, debaixo das suas mãos. E é bom a gente entender isso, que quando a gente fala que Deus nos protege, não quer dizer que nós vamos estar isentos de problemas. Se nós somos humanos, se nós estamos vivendo nessa terra, é certo que nós vamos ter problemas. Isso devido à queda humana, ao pecado, lá no Jardim do Éden. O ser humano, ele sofre por causa da iniquidade que está no mundo. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Lá, quando Adão e Eva caíram, Deus, ele vira para Adão e diz, por causa da tua queda, do suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Disse para a mulher, o teu marido te dominará. Então, problemas familiares, problemas em relação ao trabalho, problemas em relação à própria natureza, como doenças, são provenientes da queda. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a problemas. No céu, onde nós estaremos eternamente, lá sim, lá não vai haver problema, e essa é a maior promessa da Bíblia. O Pai nos levar para viver eternamente com Ele. Mas nessa terra, a proteção de Deus, nesse texto que Jesus fala, livra-nos do mal, está especificando o mal proveniente do inimigo, de Satanás. O mal proveniente de um ser caído que nos tenta, como foi no Jardim do Éden, tentando Adão e Eva, que nos procura nos matar, que procura nos afligir. Desse mal, o Senhor nos protege. A palavra de Deus diz, lá em 1 João 5,18, que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. Aquele que é do Senhor, o inimigo não pode tocar. Isso é promessa de Deus através da proteção de Pai que Deus te dá. Sabe, muitos cristãos dão muita ênfase ao poder maligno, a Satanás, a estudar e querer saber mais sobre Satanás e seus demônios, como se houvesse um dualismo, uma guerra entre Deus e o diabo. Não tem como ter guerra. É impossível haver essa guerra. Sabe como que Satanás vai ser destruído para sempre, preso para sempre? A Bíblia diz em Apocalipse e também em Tessalonicenses, quando fala sobre o fim, que Jesus voltará na sua segunda vinda e ele destruirá Satanás com uma espada que sair da sua boca. Satanás simplesmente será destruído pela boca de Jesus. Então não há confronto aí. Satanás é um cachorrinho de Deus. É como se fosse um pincher. Não tem como haver confronto leal aí. E Deus nos protege do inimigo. Tem que temer o inimigo aquele que não tem Deus como Pai. Esse sim. Esse tem motivos de sobra para temer as mãos de Satanás, mas nós não. Através de Cristo, como diz lá em João 1,12, aquele que recebeu a Cristo, Ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Somos cristãos, somos filhos de Deus.
Segundo atributo de Deus na oração do Pai Nosso é como Rei. E lá em 2 Coríntios 5:20, vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Sabe o que é um embaixador? O embaixador é um diplomata, é alguém do reino de um outro governo, de um outro país, que exerce as suas atividades nesse país que ele está. Ele representa a sua nação em uma outra nação. Nós somos representantes do reino de Deus, do nosso rei. E o que isso tem a ver com proteção? Se alguém agredir uma outra pessoa no país, aqui no Brasil, há aí um crime. Mas se alguém agredir o embaixador de outra nação aqui no Brasil, há aí muito mais do que um crime. Ocorre aí uma crise diplomática. Porque essa nação vai ter que justificar para aquela outra nação a qual ele pertence porque houve aquela agressão. Eu acho que você já entendeu. O que significa nós sermos embaixadores do reino de Deus nessa terra? Nós temos a proteção de Deus, a proteção do rei, a proteção do reino de Deus. Se o inimigo tentar te tocar, haverá aí uma crise diplomática. E uma crise diplomática entre o reino, que é todo o poder, contra um reino caído. É até covardia. Então nós temos essa garantia pela parte do Pai, que Ele nos protege, nos guarda, nos blinda, nos cerca, nos ama. Ele é nosso Pai, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor. E governaremos com Ele. Essa é a promessa. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, nós governarmos juntamente com Cristo e estarmos para sempre, eternamente, a partir de então, com o nosso Pai nos céus. Nós vivemos uma crise atual aí com o coronavírus, e é engraçado que coronavírus, essa palavra corona significa coroa. O inimigo, ele quer ser rei, ele quer dominar, ele quer ter coroas. Mas Deus, Ele é o único e verdadeiro rei. Jesus, o príncipe de Deus, se torna rei nessa terra. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele sim tem a verdadeira e única coroa. Não tema o mal, não tema a doença, não tema o perigo. Creia na proteção, nos braços amorosos do Pai, te cercando, te blindando. E se você está sendo atingido por alguma doença, ou pelo coronavírus mesmo, ou alguém da sua família próximo, creia que Deus, Ele tem todo o poder. Que você sinta essa proteção de Deus hoje. Que Ele te guarde, te proteja, você e a sua casa. E que você viva uma vida superabundante ainda nessa terra. É a minha oração por você e pela sua família. No nome de Jesus. Amém.